10h41 agora, o CBN Campinas recebe no programa José César Saad, coordenador de projetos do consórcio PCJ, para falar sobre a segurança hídrica da nossa região para o próximo ano. Bom dia, José César, seja bem-vindo, muito obrigada por atender a CBN. Bom dia, Lilian, bom dia aos ouvintes, é um prazer nosso estar aqui para conversar com vocês. José, eu queria saber como é que está a situação hoje do Cantareira, que é a nossa principal fonte de reserva de água. É uma situação que preocupa? Olha, a situação atual do sistema Cantareira com relação às reservas de água, né, do sistema, elas estão, digamos assim, dentro de um limite de atenção, né? Nós estamos, ainda não é um limite para ficarmos muito preocupados, mas ao mesmo tempo não podemos ficar tranquilos. Acho que tivemos um problema aqui com o nosso entrevistado, vamos ver se a gente consegue retomar a chamada. Tivemos aí uma queda nessa comunicação, né, com o José César Saad do consórcio PCJ, e como ele vinha citando pra gente, né, agora sim, né, retomada essa comunicação, Lilian de Souza com José César Saad, estava falando, né, sobre a preocupação, né? Isso, é uma situação, a situação atual é uma situação de bastante atenção, nós não podemos acreditar que a situação está confortável, porque ela não está. A situação é de preocupação. Por que ela é de preocupação? Porque os níveis de reservação do sistema estão abaixo do que era o esperado para a época do ano, né? Nós estamos com 49% do volume útil reservado no sistema Cantareira. O ideal seria que tivéssemos aí em torno de 60% a 65%. Então, nós estamos com o volume reservado em estado de atenção, né? Mesmo porque durante esses próximos meses, né, agora junho, julho, agosto, não existe uma probabilidade de chuvas suficiente para recuperar parte do sistema. Então, essa é a nossa grande preocupação. Nós estamos entrando num período bastante seco, nós viemos de um mês de abril muito seco, né? E estamos enfrentando um mês de maio também bastante seco. Então, essa é a nossa preocupação, com o que podemos enfrentar para frente, né? E José César Saad, pegando essa preocupação, fazendo uma relação então com aquele ano anterior da crise hídrica no estado de São Paulo, lá para 2013. As coisas estão muito parecidas quando a gente fala da questão climática, mas temos infraestruturas diferentes hoje ou não? Olha, o que nós podemos dizer, para você ter uma ideia, em 2013, que foi o ano que antecedeu a crise hídrica, né? Nós estávamos no mês de maio, no dia 18 de maio, o sistema Cantareira estava com 60,47% das suas reservas. Mas naquela época, a situação de gestão do sistema era muito diferente do que é hoje, certo? Então, a gestão naquela época era feita de uma forma, hoje é diferente. Hoje, por quê? Porque naquela época a grande preocupação era com a enchente de 2010, 2011, que havia ocorrido, que o sistema chegou a atingir mais de 100% de sua capacidade de reservação. Então, a grande preocupação era com uma grande onda de cheia, coisa que não aconteceu. Aconteceu justamente o contrário. Enfrentamos uma estiagem muito severa. E hoje
com as obras realizadas pela Sabesp de transposição de água da represa de Igaratá, no rio Jaguari, que pertence à bacia do rio Paraíba do Sul, tem nos auxiliado em muito, né, nesse volume reservado. Não fosse essa transposição, nós estaríamos hoje algo em torno aí de 12% a 15% apenas do sistema. E outras obras a Sabesp também realizou, como a transposição de água do sistema São Lourenço para a capital. Fez um rearranjo na sua distribuição. Hoje a Sabesp depende menos da água do Cantareira do que dependia naquela época. O senhor está falando, né, da gestão, aí são obras complexas, transposição de rios. Eu queria que o senhor esclarecesse para os nossos ouvintes exatamente como é que funciona quando a gente fala do consórcio PCJ, né, da gestão hídrica, porque, na verdade, muitos municípios, muitas pessoas dependem das mesmas fontes de recursos hídricos. Como é que isso funciona na prática? Exatamente. As bacias PCJ, nós temos que entender que são, na realidade, 3 bacias hidrográficas. A bacia do rio Piracicaba, do rio Jundiaí e do rio Capivari. Apenas a bacia, os municípios que estão na bacia do rio Piracicaba, assim mesmo, nem todos fazem uso da água do sistema Cantareira, porque a água descarregada do sistema Cantareira, ela é para a bacia do rio Piracicaba, que ela vem através do rio Jaguari e do rio Atibaia, que forma o rio Piracicaba aqui em Americana. Alguns municípios hoje já estão enfrentando dificuldades no abastecimento. Por quê? Por conta da pouca chuva, porque eles se abastecem em outros rios, em outros ribeirões, que depende exclusivamente da água nesses rios. E a água nesses rios, ela só existe em razão das chuvas, da infiltração da chuva no solo, que vai recarregar o lençol freático, que vai promover a vazão no rio em períodos de estiagem, em períodos de pouca chuva. Então, como nós vimos enfrentando um período aí já de 2 anos consecutivos de baixa pluviosidade, esses rios não estão com muita água. Então, existem alguns municípios que sim, que já estão enfrentando essas dificuldades no abastecimento. Os municípios que se abastecem da água que vem do sistema Cantareira, eles estão operando dentro da normalidade. Mas nós já sabemos que existem outros municípios que sim, que estão já enfrentando dificuldades. José César Saad, a gente pega lá 2014 para cá, 7 anos se passaram e nós tínhamos, né, uma expectativa para uma maior segurança hídrica para toda essa nossa região da bacia do PCJ, com a construção, que ela está em curso, né, das barragens de Pedreira e também de Amparo. De Pedreira um pouco mais à frente, mas infelizmente ainda muito distante, né, do uso pleno para a nossa região. Eu sei que é complexa a obra, sei muito bem que é complexa. Mas o senhor, lá em 2014, esperava que a região já tivesse pelo menos uma em funcionamento? Olha, o projeto dessas 2 barragens, eles já existem, digamos, pelo menos a orientação para que houvesse a construção dessas barragens, não somente dessas 2, mas de uma terceira barragem, que é lá no Ribeirão Piraí, que na região lá de Indaiatuba e Salto, né, mais precisamente no município de Salto, já foi uma indicação em 1992 de um estudo realizado pelo consórcio PCJ. Então, o consórcio já em 92 indicava a necessidade da construção dessas barragens. Mas a questão política, econômica do país não permitiu que elas fossem construídas naquela época, né? Essas barragens, elas são muito bem-vindas, né? A construção, por quê? Porque elas, principalmente Pedreira e Amparo, aqui para a nossa região de Campinas,
da bacia do Rio Piracicaba, elas irão regularizar a vazão dos rios e vai promover uma disponibilidade hídrica maior do que temos hoje. E o aumento dessa disponibilidade é da ordem até de 7 metros cúbicos por segundo, né? Para você ter uma ideia, 7 metros cúbicos por segundo é o que está sendo descarregado hoje pelo sistema Cantareira para as bacias. Então, se as barragens estivessem prontas hoje, nós estaríamos disponibilizando o dobro de água que nós estamos tendo hoje, certo? Por isso que é fundamental, não apenas essas duas barragens, né, que elas são de grande importância, mas também importância igual é o que nós chamamos de sistema adutor regional. Esse sistema regional adutor, ele deverá distribuir melhor esta água reservada nessas duas represas, né, para os municípios que não estão fazendo captação de água no rio Jaguari e no rio Camanducaia. Então, é um sistema que vai atender outros municípios que estão mais distantes, né, desses rios. Então, por isso que elas são importantes. Então, o sistema adutor vai maximizar os benefícios que essas barragens vão nos trazer. E ainda falando sobre obras de infraestrutura, o senhor acredita que os reservatórios, né, por parte, são alternativas, na verdade, para a autonomia dos municípios? Lembrando que Campinas tem um edital que foi aberto no ano passado, foi chamado até de Nosso Cantareira, de uma área em Souzas. Essa é uma saída, né, a busca por reservatórios nos municípios, claro, levando em consideração toda a complexidade também, né, quando se fala nesse tipo de solução. Olha, a solução de construção de reservatórios, ela é muito boa, tendo em vista que você necessita ter uma reservação de água para enfrentar períodos secos, né? Que é o que a gente está enfrentando. Haja vista que uma residência, você dentro na sua residência, você tem uma caixa d'água. Por que você tem? Porque é uma reserva que você tem para te atender aí durante um período de um dia e meio, caso ocorra algum problema na rede de distribuição. Os reservatórios, essas represas, têm essa finalidade, para atender os grandes reservatórios, as grandes represas, para atender um período maior, obviamente, aí de 6 meses pelo menos, né? Agora, os municípios, seria interessante que eles possuíssem represas que pudessem auxiliar nessa reservação, nessa disponibilidade de água, que pudesse atender pelo menos um período aí de 60 a 90 dias de estiagem, né? São importantes, são obras que trazem benefícios, sim, com certeza, mas também têm os seus impactos ambientais e, às vezes, até sociais. Mas são obras que dependem de estudos e análises bastante criteriosos para se definir onde fazer e como fazer. São obras muito importantes. E não é a única solução. Existem outras soluções que podem ser adotadas e que podem ser e devem ser adotadas, que provocam menos impacto ambiental, mas também elas produzem um efeito menor, vamos chamar assim, né? São alguns pontos, né, professor José César Saad. Vamos lá, vamos preservar nascentes, as matas à beira dos rios, lençol freático. Tem muita outra possibilidade, porque a gente fala sempre bastante de obra, né? Obra, e como o senhor mesmo citou, qualquer tipo de obra tem um impacto ambiental, social, econômico. Agora, há outras alternativas que os municípios e a população pode fazer, né? Olha, existem sim outras alternativas, sem dúvida, depende da localização do município, né?
Por exemplo, uma das coisas que a gente orienta os nossos municípios associados ao consórcio é a construção de barraginhas, né? Rurais, cacimbas, que também conhecido como cacimbas, né? Que são na realidade, bacias de retenção de água por pequena extensão, né, na área rural. Elas vão promover a infiltração de água no solo para fazer uma melhor recarga do lençol freático. Tivemos uma nova interrupção aqui com o professor José César Saad, mas estamos aqui bem no final, né, dessa nossa entrevista, falando dessa preocupação, né, Eliane de Souza? Um ano de pouca chuva e a preocupação para o ano que vem, né, com o que vai acontecer com a nossa gestão hídrica no estado de São Paulo. A gente espera não voltarmos àquela crise que tivemos em 2014, ainda mais, né? Que a gente dá numa sequência de uma crise de saúde, indo para uma crise hídrica. A gente não sabe se vai estar tudo resolvido em uma, tendo que começar uma outra, né? E esse é um momento crítico, né? Porque a pandemia exige de nós ainda mais cuidados com a higiene. Então, de fato, a gente também precisa entender que esse é um assunto que diz respeito também a cada pessoa, porque os comportamentos em relação à água podem ter um resultado grande também no todo, né? É preciso que as pessoas tenham consciência de que a água é um recurso finito e que a gente precisa usar de forma racional e economizar sempre que possível. Exatamente. A gente agradece aqui ao coordenador de projetos do consórcio PCJ, José César Saad. Daqui a pouco, o repórter CBN.